este livro sagrado que você deve cuidar dele com carinho imenso, porque este livro contém, não, ele é a palavra de Deus, ok? Em seus 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, ele é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Você vai abrir em Hebreus, na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 2. Capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2 de Hebreus, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao verso 4. Todos encontraram? Aleluia. Vou esperar mais um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou ler nessa tradução que está na tela, e depois eu vou ler na minha, tá bom? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Toma o seu assento. Esteja à vontade. Eu vou ler noutra tradução que eu tenho aqui comigo, por causa de uma palavrinha, tá bom? Por causa de uma palavrinha, porque ela tem um sentido muito forte, para que a gente entenda o que Deus vai falar conosco essa noite. Então, Hebreus 2, aqui novamente, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? É dito aqui no verso 2, eu vou ler e depois eu trago o significado para você. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como? Aí está falando comigo e com você. Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu vou intitular a mensagem, amém? O título da mensagem eu vou colocar assim: a salvação exige fidelidade. Diga aí, a salvação exige fidelidade. Deus está falando comigo e está falando com você. Quantos são salvos aqui? Deixa eu ver. Quantos são salvos? Erga a sua mão. Erga a sua mão. Não tenha dúvida da sua salvação, não. Quantos são salvos? Diga amém. Tem alguém distante do Senhor aqui? Diga misericórdia. É hora de voltar, é hora de voltar, é hora de, recomeçar. Porque enquanto a gente está sobre esta terra, enquanto nós estamos vivos sobre esta terra, sempre há o tempo de recomeçar quando Deus fala conosco. Quando Deus fala com a gente. E se Deus está falando agora com você, e você estava distante, recomece a partir de já. Recomece a partir de já.
Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra apeguemos, é uma expressão, a palavra apeguemos e a palavra desviemos. Lá no grego, era uma expressão náutica. O que é uma expressão náutica? Que diz respeito aos navios. Né? Eram expressões que eram usadas pelos marinheiros. Para você ter uma ideia. Pelo comandante do navio. Eram expressões usadas. E a expressão apeguemo-nos, ela tinha a conotação de ancorar. Por exemplo, o navio, quando ele chega no porto, ele ancora. Ele solta aquela grande âncora, com uma corrente grandona, gigantesca, desce, solta lá dentro do mar, e lá ele, pega no chão, e o navio não sai do lugar. O navio pode colocar força total, ele não vai sair do lugar, porque a âncora vai segurá-lo. Então, quando o apóstolo que escreveu essa carta está dizendo, nos apeguemos com mais firmeza, está falando, vamos ancorar na fé. Vamos ancorar a nossa fé na rocha. Porque se a âncora estiver na rocha, essa rocha, ela é indestrutível. Ela não pode jamais soltar essa âncora. Entendeu? Então que você entenda a necessidade de você se apegar mais a Deus. Com mais firmeza. Com mais responsabilidade. Com mais temor. A necessidade que temos disso, por quê? Nós vamos ver por quê. Porque Deus não mudou. Deus, entenda, não mudou. Deus outrora rejeitou um povo lá no passado. E quando ele rejeitou esse povo, ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. Ele rejeitou esse povo, mas foi por quê? Por que ele rejeitou? Porque ele falou, e falou, e falou, e disciplinou, e ensinou, e voltou a falar. E o povo que fazia? Se rebelava, murmurava, desobedecia, todas as vezes em que Deus falou. E Deus tem um limite, não pense que Deus não tem um limite. Ele mesmo colocou um limite de paciência com o povo. Ele mesmo colocou um limite de paciência. Então aqui a Bíblia está nos exortando a nós nos apegarmos com mais firmeza na fé, para que nós não nos desviemos da verdade. Quando a palavra fala aqui, pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, mas é antes, no verso 1, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa palavra desviemos também tinha uma conotação náutica, que quer dizer sobre um barco, um navio à deriva. A deriva. A deriva é quando ele fica sem rumo, quando ele fica sem direção, quando ele não tem mais direção. Então a palavra de Deus está falando para mim e está falando para você. O Espírito Santo está falando com você e comigo. Olha, se apegue à verdadeira fé com mais firmeza. Anda no caminho da verdade com mais firmeza. E não se desvie. Não se desvie. Quando é que eu ou você podemos, de repente, estar desviados do caminho? É quando nós começamos a deixar que o pecado nos leve outra vez. É quando a gente começa a olhar para o pecado como uma coisa normal. Todo mundo faz. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. E então a gente vai indo também. E vai indo nas mesmas ondas. E daqui a pouco estamos perdidos nessas ondas à deriva. Longe de Deus. Afastados de Deus.
Temos que ter cuidado, temos que ter muito cuidado, temos que ser vigilantes, porque Jesus nos ensina a ser vigilante, para a gente não deixar que o pecado nos desvie do caminho. Tem crente que para ele o pecado já se tornou uma coisa tão normal, que ele não vê o pecado mais como um pecado. Ele não vê mais o pecado como um pecado. É igual a pessoa que mente tanto, que ela começa a acreditar que a sua mentira é verdade. Você já conheceu gente assim? Ou uma mente, que quando ele está mentindo, ele mesmo acredita que está falando a verdade. Ele acredita, ele tem piamente certeza de que ele está falando a verdade, porque a mentira já está cauterizada na sua mente. Então o pecado tem esse poder. Se nós deixarmos o pecado de novo nos enlaçar, nos enredar, e se nós não acordarmos a tempo para sair dele, ele tem o poder de nos levar para sempre, para longe de Deus. Para sempre. Entendeu? Então nós precisamos estar firmes. Ouvir a palavra da verdade, meditar na palavra da verdade, orar, falar com Deus todos os dias, praticar boas obras, amar a pessoa que está próxima, amar aquelas pessoas que estão ao seu redor, trabalhar, cooperar com o reino de Deus, para a gente poder estar sempre na presença dEle. Sempre na presença dEle. Aí ele vem no versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Percebeu? Se o salvo negligenciar esta grande salvação, ele vai estar longe de Deus. E alguém longe de Deus não está salvo. Alguém longe de Deus não está salvo. Ah, mas eu confessei Jesus um dia, eu fui na igreja, eu confessei. Mas não é a confissão que salva. Antes da confissão, precisa existir arrependimento. Antes da confissão, precisa ter arrependimento. O coração precisa crer de verdade que Jesus Cristo é o Senhor. Crendo o coração, o arrependimento acontece. Não tenho mais alegria do meu pecado. Não tenho mais alegria do meu passado. Não me alegro mais com o meu passado, porque eu entendo que esse passado desagradou o meu Deus e me manteve longe dele. E aí depois eu confesso Jesus, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Está salvo. Agora, nesse dia, nesse momento, salvo, glória a Deus. Jesus voltasse naquele instante, aleluia, estou subindo. Mas Jesus não voltou naquele dia que você aceitou Jesus. Ele não voltou no dia que você recebeu Ele como teu Salvador. Você continua aqui. Alguns têm muitos anos de convertido. Alguns têm menos, outros têm pouco, outros são bem recentes. Você ainda está aqui. Por quê? Porque Deus ainda tem uma obra a ser concluída na tua vida aqui nessa terra. Deus ainda tem uma obra a concluir. Deus tem ainda uma missão para você terminar. Ele te deu uma missão. E você tem que terminar essa missão. Mas para você terminar, você precisa se apegar a Ele com mais firmeza. Porque não é fácil. As lutas que vêm, as afrontas do diabo, as tentações que são diárias, não é fácil. Mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu por você e por mim. Ele disse que nós vamos vencer também, se nós somos perseverantes, se nós entendermos a necessidade de vivermos a verdade, não nos deixarmos levar por uma falsa verdade que muitas vezes é pregada. Nós não podemos, viver com Deus no meio termo. Ora somos, ora não somos. Ora fazemos, ora deixamos de fazer. Nós não podemos. Com Cristo, precisamos andar firmados na rocha. Firmados no caminho. Entendeu, igreja? Não tem outra forma. Não, eu estou salvo. Não importa, faço o que fizer, eu já estou salvo. Meu nome já está no livro da vida. Engano. Essa palavra é engano.
Porque senão a Bíblia não estaria dizendo aqui, não estaria, se nós se negligenciarmos tão grande salvação, como nós vamos escapar? Como nós vamos escapar? Eu vou prosseguir. Eu quero ir com você falar sobre a velha aliança, nesse como escaparemos. Eu vou ler a nota que eu tenho na minha Bíblia, que eu achei muito interessante. Se a desobediência à antiga aliança da lei trazia castigo imediato, quanto mais severo será o juízo pela desobediência ao evangelho da salvação, da nova aliança, que foi mediado pelo Filho, que é superior aos anjos. Tem gente que fala, é graça, é tempo da graça, é alegria, né? Tempo da graça, Deus perdoa tudo, é tempo da graça, Deus perdoa, mas não é assim. O juízo vai ser muito mais severo. Por quê? Porque Jesus se doou na cruz do Calvário, Deus Todo-Poderoso se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele sofreu a condenação de homens, ele desceu ao inferno, olha o que ele fez por nós. Ele fez tudo isso porque ele viu que valia a pena, ele viu que ele estava comprando de volta um povo fiel e verdadeiro, um povo que verdadeiramente ouviria a sua palavra e cumpriria com seus preceitos. Então, se alguns entre nós não cumprirem com esta vida, uma vida de santidade para Deus, se não cumprirem com uma vida de temor ao Senhor, de obediência ao Senhor, vão receber um juízo mais severo do que aquele povo da antiga aliança. Aliança feita com Moisés. A pena vai ser maior, igreja. Lembrar você, igreja, que Jesus não faz acepção de pessoas. Ah, mas esse aqui é meu filho, pecou, tadinho. Agora esse daqui não, esse peca, esse vai para o inferno. Mas esse aqui é meu filho, tadinho, ele está no pecado. Deus não vai passar a mão na cabeça de quem está vivendo no pecado. Deus não vai acariciar a vida daquele que está vivendo no pecado. É necessário que saiamos do pecado para que Deus nos abençoe. É necessário que nós saiamos do meio iníquo, do meio imundo do pecado, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos enriqueça, para que Deus nos faça prosperar em todas as áreas da nossa vida. Não é assim que está escrito? Se agrade de Deus e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Ande uma vida na presença de Deus e o que você precisar, Deus vai fazer por você. Anda uma vida na presença de Deus. Serve a Deus. Serve a Deus. Com temor. Com temor. Os demônios temem mais a Deus do que a gente. Temem mais a Deus do que a gente. Quando o demônio ouve o nome de Jesus Cristo, eles se estremecem todo. Eles se estremecem. Mas a gente não tem esse temor. Deus é santo. E importa que aqueles que o servem sejam santos. Santos. Que digam não ao pecado todos os dias. Para que escapem da condenação, que vai ser muito mais severa. No capítulo 3 de Hebreus, no verso 6 em diante, eu vou ler aqui na tela porque é uma tradução mais comum entre a igreja, e depois eu releio aqui. 3, capítulo 3, verso 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Olha só. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se é que nós nos ancoramos. Entendeu? Firmemente na esperança, na fé. Pode ir mais um versículo. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, tempo de Moisés. O povo precisava de água, Deus dava água. O povo murmurava por causa do pão, Deus dava pão. O povo murmurava por causa da carne, Deus dava carne. O povo murmurava por causa do sol, Deus colocava a nuvem para não deixar o sol queimar eles. O povo reclamava da noite fria, Deus colocava uma coluna de fogo para esquentar eles. Tudo que o povo murmurava, pedia, achava que não ia ter, Deus dava. Deus estava dando, Deus estava dando. Quando eles chegaram, de tanta murmuração, chegaram lá na porta da terra prometida, Canaã. Quando voltaram os espias da terra, deram os seus relatos a Moisés e a Arão. 2 deles disseram: a terra é nossa, vamos possuir porque Deus nos deu. Os outros 10 diziam: é melhor a gente voltar para o Egito, vamos levantar um novo capitão e voltar para o Egito, porque a terra lá não é para nós não. É como se eles estivessem dizendo assim: Deus nos enganou. Você nunca leu esse texto de Números 14 com olhos diferentes? Leia o texto de Números 14 com olhos diferentes. Com esse tipo de olho, com olhos, eles chegaram lá, vamos voltar para o Egito. A terra lá é terra de gigantes, é terra de homens muito bem armados, é terra de homens fortes. Vamos levantar um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Com outros olhos, com outro entendimento. Este Deus é mentiroso. Ele falou que a terra era nossa. Ele falou que essa terra era para nós. Deus não falou a verdade, porque a gente chegou lá e só tem gigantes, só tem gente bem armada. Nós vamos ser vencidos. A gente é formiga perto deles, a gente é gafanhoto perto deles. É isso. É assim que eles estavam falando de Deus. É assim que eles estavam falando de Deus. Quando o homem de Deus fala assim: eles me rejeitaram, eles rejeitaram, Senhor, aquilo que tu mandasse eu dizer, eles rejeitaram, eles me rejeitaram como profeta. Deus olha e fala assim para o profeta: eles rejeitaram primeiro a mim, dando as costas para mim, não me deram ouvidos, não seguiram meus caminhos, dizendo: queremos um rei. Esse era o profeta Samuel, ouvindo Deus falar com ele. Entendeu? Então hoje, se nós vivemos de forma semelhante, nós também estamos deixando Deus irado com a gente. Estamos deixando Deus irado. Aonde está a tua fé? Aonde está a nossa fé? Diante das lutas que nós enfrentamos na vida, diante das perseguições. Eu nunca baixei a minha cabeça quando fui rejeitado. Eu nunca baixei a minha cabeça quando fui apedrejado. Eu nunca baixei a minha cabeça quando eu fui caluniado. Eu nunca baixei a minha cabeça quando mentiram a meu respeito. Eu nunca baixei a cabeça quando tentaram me destruir. Eu nunca baixei a cabeça. Eu sempre criei no Senhor. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, como disse o homem de Deus na Bíblia. Eu sei em quem eu tenho acreditado. O meu Deus não é homem para que minta. Se Ele disse que eu vou vencer, eu vou vencer. E não é qualquer luta, qualquer batalha que vai me fazer desistir. Entendeu? Mas quantos de nós começam as perseguições, começam as afrontas, começam as lutas, a gente vai, dando passos para trás, e Deus fala, é para ir para frente. Fazer o que fizeram os discípulos no barco no meio da tempestade. Eles remavam contra a maré, eles remavam contra o vento, eles remavam contra a tempestade. Não era mais fácil eles voltarem? Não era mais fácil eles remarem de volta? Não dá para ir para o lado que Jesus mandou. Jesus mandou a gente atravessar para o lado de lá, mas o vento é contrário, então vamos voltar. Não, eles não voltaram, eles enfrentaram, eles lutaram, eles continuaram remando, mesmo entrando água no barco, mesmo o barco virando de um lado para outro com aquela ventania, eles continuaram, e porque eles perseveraram, o que fez Jesus no barco? Ele entrou no barco e acalmou a tempestade. Entendeu? Essa é a tua vida, meu irmão, minha irmã. Essa é a minha vida. A gente não pode parar de remar esse barco no meio da tempestade. A gente não pode remar em favor da tempestade. O vento está soprando para lá, então vamos para lá. Assoprou para cá agora, então vamos para cá. A gente vai ficar que nem pique-pongue, indo para lá e indo para cá. Quando está bom aqui, quando está ruim aqui, a gente vai para lá. Quando está ruim aqui, a gente vem para cá. Não, Deus está mandando você seguir em frente. Em frente. Não olha para trás, não abaixa a cabeça. Se apegue firme na palavra de Deus. Ande por ela, viva por ela. E você vai ver o quanto Deus é fiel
na tua vida. Amém? Verso 9. Onde os seus antepassados me tentaram. Deixa eu pegar de novo o 8, né, para dar sentido. Volta o 8. Não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. 40 anos, eles murmuraram contra Deus, rejeitaram entrar na terra prometida, porque disseram que aquela terra não era para eles, acreditaram que a terra não era para eles, voltaram para trás, ainda assim, Deus ainda cuidou deles, durante 40 anos ficaram andando em círculos no deserto, 40 anos de murmuração, Deus não deixou faltar comida, não deixou faltar água, não deixou faltar veste, não deixou faltar nada para eles. E ainda assim, eles continuaram se rebelando contra Deus. E aí Deus jurou, vocês não vão entrar no meu repouso. Entendeu? Verso 10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e o disse, o seu coração está sempre se desviando, está sempre à deriva. Sempre à deriva. Se as ondas jogam para cá, ele vai para cá. Se as ondas jogam para lá, ele vai para lá. Seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Eu vou ler até o 14. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Agora está falando com a igreja. Agora está falando comigo e com você. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Eu vou pegar esse mesmo versículo aqui nessa tradução. Verso 12. Que a palavra aqui, ela muda. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, não é nem nessa, eu acabei pegando uma outra aqui. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Alguma Bíblia tem essa tradução aqui? Tem? Igualzinha, muito bem. Então, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meu irmão, você viu a responsabilidade que você tem e que eu tenho? Você viu nesse verso 13? Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Agora, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Você está vendo o irmãozinho enfraquecendo? Você está vendo a irmã enfraquecendo? Você está vendo a pessoa, né? Ela começou a murmurar, ela começou, né, a questionar e murmurar. Chega nela, chega nessa pessoa, abraça, fala, não é por aí não. Não é isso que nós temos aprendido de Deus. Nós não aprendemos de Deus a murmurar. Nós não aprendemos de Deus a desobedecer, a afrontar. Nós não aprendemos de Deus isso, meu irmão. Não, minha irmã. Exorta ele, exorta ela. Erga a cabeça, continua servindo a Deus. Você vai ver que vale a pena. Não, mas eu faço, os outros não estão nem aí. Continua fazendo, você vai ver que vai valer a pena. Não olha para os outros, olha para você. E ajude os outros. Encoraje os outros. Viva a verdadeira fé. Viva a verdadeira fé. Sabe, se nós todos aprendemos a não esperarmos apenas de um, mas nós esperarmos de Deus e ajudarmos uns aos outros, fica muito mais fácil a gente caminhar. Fica muito mais fácil eu e você caminhar se a gente se colocar lado a lado uns com os outros. Fica muito mais fácil a gente perto uns dos outros carregarmos as cargas uns dos outros. Fica muito mais fácil. Mas às vezes a gente joga tudo nas costas de um só. Não é? Não podemos fazer isso. Nós temos que nos unir. Nós temos que andar lado a lado. Mesma visão. A mesma fé. As mesmas metas, objetivos. Juntos, somos mais fortes. Somos mais fortes. Somos igreja. Somos o corpo de Cristo.
Ele é o cabeça. Ele venceu o mundo. Amém? Você entendeu? O verso 14 aqui. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. No princípio, você é Deus, só Deus, aleluia. No princípio, no começo da sua conversão, glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais, que coisa gostosa servir a Deus. Nossa, me sinto outro, me sinto renovado. Esse é o primeiro amor, né? A gente está lá, firme, alegre, contente. Pastor, eu quero me batizar, batiza. Pastor, eu quero trabalhar, trabalha. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, faz. E está lá, e está lá. Só que aí começa o diabo, ó. Começa a afronta daqui, afronta dali, perseguição daqui, perseguição de lá, falta dinheiro aqui, falta dinheiro lá, uma coisa não dá certo aqui, outra coisa não dá certo lá, e aí o outro começa com ciúme, outro com inveja, e aí você começa, e para, e olha assim, quer saber, eu vou voltar para trás, povo do hebreu lá que saiu do Egito, toda a afronta que acontecia, qual era a palavra na boca deles? Já era decorada a palavra na boca deles. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Lá tinha carne, lá tinha panelas de carne. Vamos voltar para o Egito. Essa era a palavra na boca deles. Você não pode viver semelhante a eles. Você é igreja comigo. Você é corpo de Cristo comigo. Ele é a cabeça desse corpo. Ele é o todo-poderoso Deus. E Ele disse que por Ele nós vamos vencer. Nele nós vamos vencer. Então que você não abaixe mais a tua cabeça e você não queira voltar para trás sempre que alguma coisa não dá certo. Para de querer voltar para trás. Pega firme. Desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É uma jornada. É uma jornada, igreja. Não é uma viagem de um dia ou dois. Não é uma viagem de 800 quilômetros de carro. Não é uma viagem de 4 horas de avião. É uma jornada inteira. É uma vida. É uma vida inteira nesta terra. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Se você parar no meio do caminho, não tem mais o que fazer por você. Se você desistir agora, não há mais o que ser feito por você. A única esperança de quem desiste é o inferno. É a perdição. Não desiste, não. Você foi chamado porque você é valente. Você foi chamado porque você é valente. Você é chamado porque Deus olhou em você e achou graça em você. Você foi chamado porque Deus olhou para você e falou assim: você é minha, eu paguei o preço por você. Então não desista. Não desista. Se apegue ao Senhor. Se apegue a Deus. Ande lado a lado comigo. Vamos em frente. Bota a tua âncora na rocha. E pode vir tempestade do jeito que for. O barco não vai sair do lugar. Ele está na rocha. Está ancorado na rocha. Pode vir tempestade, pode vir ventania. Você vai permanecer firme. Porque você é casa na rocha. Amém? Aleluia. Deixa eu lembrar um pouquinho quem é você. Deixa eu lembrar um pouquinho quem é você. Porque às vezes você se acha nada, né? Vira e mexe, alguém se acha nada. Não é assim? Vira e mexe, alguém se acha inferior a todos. Deixa eu lembrar quem é você. Capítulo 2 de Hebreus. Verso 5 em diante. Deixa eu lembrar. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Mundo que há de vir. Terra não. O mundo, a terra que há de vir. Não foi os anjos. Deus não disse para os anjos: ó, essa terra que há de vir, essa nova terra que eu estou construindo, eu sujeito ela a vocês. Não são eles que receberam essa terra. Não são eles. Vá vendo quem é você, hein?
Vá vendo quem é você. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Você já entendeu quem você é? Um pouco menor que os anjos. Você é um pouquinho menor que os anjos. E fica aí dando uma de vencido, fica aí dando uma de fracassado, ao invés de se apegar na verdade, ao invés de se apegar com Deus na sua palavra, fica aí se lamentando e olhando para trás. Talvez alguém quisesse que Deus chegasse assim: tadinho, coitadinho, vem cá, vem chorar no meu ombro, vem. Deus está falando para você: eu te chamei porque você é valente. Então para de andar como um coitadinho. Tudo que você precisa para vencer na tua vida, Deus deu para você. Não falta nada. Para você vencer na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, conjugal, você recebeu tudo que você precisa de Deus para vencer. Mas como, pastor? Se apegue à palavra. Se apegue à verdade. Porque você foi feito um pouco menor que um anjo, do que os anjos, você foi coroado de glória e honra. Vai adiante. Verso 8. Aleluia, Jesus. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então Deus sujeitou Jesus, fez Jesus também menor do que os anjos, porque ele fez Jesus aqui na terra, nasceu Jesus como nós, como um homem, menor como nós somos, para que ele experimentasse a morte. Verso 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Você entendeu quem é você? Entendeu? Você não é um coitadinho, indefeso, inocente, sem força, sem entendimento. Não, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Jesus chamou a gente de irmãos. Quando homem. Olha o lugar que você recebeu. Deus está para lhe sujeitar uma terra nova, igreja. Essa terra vai estar sujeita a nós. Abre lá comigo em Isaías, capítulo 65, verso 17. Isaías 65, 17. Veja o que diz Isaías, profetizando a palavra de Deus. Isaías 65, 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Deus preparou uma nova terra para a igreja. A igreja só precisa continuar sendo fiel a Deus nessa terra velha. Porque o verso 12 disse o quê? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos preceitos de Deus, aos mandamentos do Senhor. Seja fiel, porque Ele preparou uma nova terra. Quando você lembra do teu passado aqui, tem alguém que quando lembra do passado dói ainda?
Pode erguer a mão assim, pode erguer. Dói ainda? Pois é. Vamos orar para que não doa mais, mas o passado não vai se apagar. Tudo que passamos no passado, tudo que marcou a gente, bom ou ruim no passado, permanece aqui. Não permanece? Está dentro da mente. E às vezes uma música faz lembrar. Às vezes um lugar que você passa faz lembrar. Às vezes pessoas que você vê faz lembrar. Uma conversa faz lembrar. E às vezes é dolorido. Às vezes é dolorido. Já pensou se a gente fosse para a nova terra desse jeito? Senhor, eu estou muito feliz aqui nessa terra que o Senhor me deu, mas que vida sofrida eu tive naquela terra, hein? Que vida sofrida eu tive naquela terra, como foi difícil, Senhor, eu estou aqui, mas ainda dói. Então para isso Deus já preparou tudo, ó. Nessa nova terra as coisas passadas não serão lembradas. Jamais vão vir à mente. Entendeu, igreja? Contanto que nesta terra aqui você continue sendo fiel a Deus, com essas lembranças, com essas dificuldades, com essas lutas, contanto que você continue sendo fiel a Deus nessa terra, chegará o dia em que você vai receber uma nova terra para viver, e nessa terra você vai viver eternamente, e lá você não vai se lembrar de nada disso, não vai ter poder na sua mente isso, amém? Aí alguém pode falar aqui, ai pastor, mas será que isso é bom? Porque vai que eu não lembro quem era meu pai, quem era minha mãe, vai que eu não lembro quem era minha esposa, quem era meu marido lá, que foi salvo, todo mundo, mas vai que eu não lembro. Essa lembrança você vai ter. Isso não vai ser tirado de você. Se o Pedro e o Tiago viram, sem nem nunca ter visto, viram na transfiguração, ao lado de Jesus, Moisés e Elias, e disseram, quer que façamos, Senhor Jesus, uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor, né? Se eles, sem nunca terem visto esses homens, sabiam quem eles eram, que dirá você quando estiver lá no reino de Deus, na nova terra, vai olhar para mim, vai olhar para os nossos irmãos e vai estar lá louvando a Deus, lá glorificando a Deus, nós estamos juntos, chegamos aqui, hashtag chegamos juntos, aleluia, glória a Deus. Já pensou que coisa gostosa? Você não vai esquecer não, meu irmão, você não vai esquecer não. Vai ser vitória na eternidade. Na eternidade. É só mais uma jornada aqui nessa vida. Aqui você tem que enfrentar. Aqui, olha, sinto muito ele dizer, não adianta, não tem colher de chá. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que buscar ânimo no Senhor, você tem que meditar na palavra, você tem que orar, você tem que falar com Deus, tem que continuar firme ao meu lado aqui nesta casa de Deus, orar, louvar, exaltar, pôr-se ao meu lado, trabalhar ao meu lado. Nessa vida aqui tem que ser assim até o fim, porque quando Jesus arrebatar a igreja, aí acabou. Aí acabou luta, sofrimento, trabalho, suor, aí acabou dor, aí acabou tudo isso. Aí é só alegria eternamente. É só vida boa. É só vida boa, na eternidade. Mas esse é para aquele que perseverar até o fim. Entendeu? Nós não podemos negligenciar o chamado de Deus em nossas vidas. Deus chamou você para ser luz. Seja luz. Deus chamou você para fazer a diferença. Faça a diferença. Pastor, como é que eu vou fazer a diferença? Eu estou desempregado, eu estou passando necessidade. Como é que eu vou fazer a diferença? Meu casamento não está indo bem. Como que eu vou fazer a diferença? Você pensa que eu vou chorar por isso? Eu vou dizer, meu irmão, erga a tua cabeça. Deus ainda não terminou a boa obra. Quem é você que já está desistindo? Por que já está desistindo assim? Ao invés de ficarmos nos lamentando e murmurando, vamos erguer a cabeça e trabalhar. Vamos buscar de Deus, entendimento para vencer nessa vida. O caminho para vencermos está na palavra de Deus. Não, mas às vezes a gente acha mais difícil a gente buscar, né, vir à igreja, ouvir a palavra, os ensinos de Deus, do que a gente ficar murmurando. É mais fácil murmurar, ó dia, ó vida, ó azar, sabia que isso também não ia dar certo, parece que é mais fácil ficar que nem a hiena, mais fácil se lamentar e murmurar, do que erguer a cabeça e falar, Senhor, contigo eu posso todas as coisas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar por essa luta porque Deus vai me fortalecer. Eu posso passar por essa tristeza porque Deus vai me fortalecer e eu vou sair dela. Eu posso passar por momentos difíceis na minha vida porque Deus está comigo.
Ele falou: se você passar pelas águas, você não vai se afogar, porque eu vou estar com você. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque eu vou estar com você. A gente tem que entender isso, e viver isso, e viver isso. É um novo tempo. Estamos talvez no último dia da igreja, talvez estejamos na última hora da igreja. Você tem que entender, você é chamado para fazer diferença. Faz diferença, não negligencie a Deus, não. Trabalhe, busque, porque você vai cantar louvores de vitória comigo. Nós vamos todos juntos cantar louvores de vitória. Nós vamos. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Você não é qualquer um, é filho de Deus. Amém? Você e eu vamos colocados numa posição mais elevada, porque somos filhos de Deus. Não desista. Não murmure com os outros que não têm fé. Não ande no caminho daqueles que não têm fé. Ande ao meu lado. Eu ando com fé. Ande ao lado do que está perto de você. Essa pessoa anda na fé. Vamos andar juntos na fé. E você vai ver que é só uma jornada, que a gente vai terminar ela com sucesso, para que Deus nos sujeite uma nova terra. Amém, igreja? Apocalipse 21, verso 1. Aleluia, Jesus. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vai chegar esse momento para mim e para você. Deus criou um novo céu e uma nova terra, para aquele que perseverar até o fim. Para aquele que perseverar até o fim. Apocalipse 2. Olha comigo uma das promessas nas cartas. Uma das promessas. Aleluia. Oh, Jesus. Eu sei que nós vamos chegar lá. Verso 10. A última parte do versículo. Apocalipse 2, verso 10. A última parte do versículo. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Relembrando você, o verso que nós estávamos lendo do capítulo 2, ou melhor, do capítulo 3. Deixa eu pegar aqui no papel que eu estava lendo aqui, que é mais fácil. Aleluia, Jesus. Vede, irmãos, verso 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. E aí, seja fiel até a morte, e eu vou dar para você a coroa da vida, disse Deus. Não se ache em você um coração infiel. Ah, Senhor, o Senhor não fez, eu vim aqui essa noite para que o Senhor, eu queria ouvir, né, algo mais direto para mim, assim, que hoje eu vou receber a vitória lá naquele, eu não recebi, Senhor, essa semana eu não vou vir para a igreja não, ou eu vou procurar outra igreja, eu vou lá procurar outra, eu ouvi dizer que tem uma igreja assim, que fala, que revela, eu vou lá para ouvir as revelações. Isso aqui não é de Deus não, Deus está chamando você para ser fiel. O que é que te perturba? O que é que tem perturbado você? Ele está chamando você para ser fiel. Seja fiel. Se apegue a Ele. Se apegue à sua palavra. Não se desvie da verdade. Não se engane, não se deixe enganar. Seja fiel. Porque o que te perturba não vai perturbar mais. Seja fiel e Deus vai destruir todo o mal que tem tentado destruir você. Ele vai pelejar por você. Porque ele diz que a peleja não é sua não, a guerra não é sua não, a guerra é dele. Seja fiel.
Leva isso no teu coração para casa. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou andar na sua presença. Eu vou me santificar. Eu vou dizer não para o pecado. Eu vou largar para trás aquilo que está me impedindo de andar mais com Deus. Seja fiel e você vai ver Deus operar milagres e maravilhas na tua vida. Seja fiel. É promessa de Deus. É promessa de Deus. A gente iniciou a campanha sexta-feira. Sexta-feira. E nós temos a certeza, a convicção, a plena fé de que nós vamos alcançar o que estamos clamando a Deus na campanha. Eu tenho convicção. Por quê? Porque eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. E eu vou continuar sendo fiel. Se você continuar sendo fiel também, somos todos vencedores. Todos mais do que vencedores. Amém, igreja? Uma nova semana iniciou. Amanhã muitos vão trabalhar, quase todos vão trabalhar. Alguns vão procurar um trabalho, outros vão trabalhar em casa, outros vão aos estudos. Você continua na jornada, não dá, tem que continuar, os problemas tem que enfrentar. Mas Deus está dizendo, eu estou com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Eu estou com vocês. Amém, igreja? Assim como essa chuva maravilhosa cai lá fora agora. Deus está dizendo, eu vou fazer florescer a minha presença na vida de vocês. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A salvação exige fidelidade. Se você é salvo, você tem que ser fiel a Deus. Amém? Você tem que ser fiel a Deus. Passo a passo. Passo a passo. Não quero abraçar o mundo. Passo a passo. Uma coisa por vez. Sirva a Deus. Ande na sua presença. E Ele vai atender os desejos do seu coração. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.